Glória a Deus. Aleluia. Como diz o nosso pastor José Ramos, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Que maravilha falar isso, né? Graças a Deus nós somos vitoriosos. Graças a Deus nós estamos aqui nessa noite. Graças a Deus Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos colocou junto com príncipes, né, como filhos, né, co-herdeiros do reino do Senhor. Aleluia. Nós temos tanto motivo para glorificar a Deus, né? Nós não conseguimos nem explicar, dimensionar quantas maravilhas o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Aleluia. Hoje nós tivemos um dia maravilhoso ali com o pastor José Ramos, com a família, né? Graças a Deus, né? Mais um aninho de vida. Deus é bom. Daqui uns dias eu estou chegando meus aninhos também, ficar mais velhinho, né? Bom demais, né? Ficar velhinho é bom demais, né? Coisa boa, né? Tem gente que fala assim, estou ficando velho. Graças a Deus que está ficando, né? Se você não quiser ficar velho, você vai ter que morrer. Não tem jeito. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho, né, sobre cura, sobre fé, né? Nós estamos vivendo um tempo, né, que nós precisamos, né, ter a nossa fé cada vez maior, né, confiar mais em Deus e cada vez menos, né, em nós, nas nossas forças, saber que nós servimos um Deus que é poderoso, né? E se for propósito dele, com certeza se cumprirá nas nossas vidas, amém? Quero convidar os irmãos a abrir comigo, lá no livro do Evangelho de Marcos, evangelista Marcos, no capítulo número 5, versículo 21 ao versículo 24, vamos meditar nessa palavra aqui, na cura da filha de Jairo. Aleluia. Eu gosto muito dessa palavra, né? Essa palavra, assim, nos dá uma fé tão grande, de nós sabermos que ainda que nosso corpo mortal esteja enfermo, o Senhor é poderoso para levantar, né? Para Deus, a pessoa ali que morreu, para Deus ela está dormindo, né? Então, a pessoa ali está dormindo, né? Para Deus apenas um sono, porque Ele é aquele que é poderoso para levantar, né? Marcos, evangelista Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém? Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra rica, santa, fiel e verdadeira. Fala conosco que eu diminua, que o Senhor cresça, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, essa história aqui de Jairo é uma história que nos inspira muita fé, né? Que nos aviva muito, que abre os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor Jesus é poderoso para realizar nas nossas vidas, como nós depositamos a nossa fé nele, quando nós cremos nele, quando nós cremos no poder dele. Todos os momentos da nossa vida, seja bom ou seja ruim, seja um momento na bonança ou seja no momento de dificuldade, não importa qual momento que nós vivamos, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Mesmo que alguém da nossa família, alguém da nossa parentela esteja vivendo um momento de doença, um momento ali de gravidade, um momento ali que aos seus olhos já não tem mais esperança. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós sabemos que nós servimos um Deus que Ele é a própria esperança.
a esperança viva está nele. E quando nós confiamos nesse Jesus, quando nós confiamos nesse Deus, não há nada impossível. Mesmo que ao nosso redor, à nossa volta, parece que está tudo piorando, está tudo desmoronando, quando nós confiamos em Deus, Ele é aquele que é poderoso para colocar cada coisa no seu devido lugar. Meus irmãos, a verdade é que muitas vezes, diante das situações, nós ficamos muito ansiosos. Nós ficamos, às vezes, muito desesperados diante das situações, porque realmente, às vezes, nós nos encontramos em situação complicada na nossa vida. Mas nós somos servos, nós somos filhos. E o Senhor tem prazer, tem alegria em abençoar os seus filhos. A cura da filha de Jairo muito nos ensina. Nós temos muito a aprender com essa palavra. Porque como nós acabamos de ler nesse texto, Jairo era um homem importante. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era um dos principais ali. E como chefe da sinagoga, as suas atribuições estava como ser o presidente da assembleia, aquele que interpretava a lei, aquele que era o sabido da lei, aquele que era o conhecedor da lei, decidia sobre questões legais ali, diante ali da sociedade, decidia sobre várias questões que o povo vivia ali naquela época. Ele era o cara que administrava a justiça, ele era como se fosse um juiz ali, ele é que decidia ali as causas, as situações daquele povo. Ele é aquele que era responsável por abençoar os casamentos, decretar os divórcios ali, a direção do culto na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam ali liderar a oração, ler a escritura, de pregar. Era um homem que tinha diante ali daquele povo uma ocupação muito importante, uma posição muito importante. Alguém muito influente em sua comunidade. A palavra aqui diz, pelo que nós entendemos, que Jairo era um homem respeitado diante das pessoas, pela posição que ocupava. Creio eu que era um homem muito inteligente, um homem ali com boa formação acadêmica e religiosa. Porém, nada daquilo que ele tinha como posição, como homem, como simples carnal, nada poderia fazer diante da situação, diante da sua filha ali, que se encontrava enferma. Muitas vezes a pessoa nessa vida tem muito dinheiro, tem muitas posses, tem muitas riquezas, mas quando se encontra diante de uma enfermidade, o seu dinheiro não adianta. Pode ter os melhores hospitais, o melhor tratamento, pode ter os melhores cuidados, várias pessoas ali cuidando da pessoa ali, fazendo todos os tratamentos necessários, mas a doença, quando ela avança diante da pessoa, só há um que pode levantar, só há um que pode ressuscitar, só Jesus. Porque na verdade, meus irmãos, Jesus é o médico dos médicos. O médico dá uma sentença ali para a pessoa, fala, ó, daqui tantos dias, pode despedir dessa pessoa, que essa pessoa vai vir a óbito. O caso dela é irremediável, é incurável. Mas nós servimos um Deus que é o médico dos médicos. Para Ele não há causa impossível. Não há doença incurável. Meus irmãos, Jesus ali desceu daquele barco e a multidão ali festejava o seu retorno, né? Ali a multidão o apertava ali
diante ali, porque onde Jesus estava, a multidão o acompanhava, a multidão o seguia. O semblante de Jairo não era de alegria, porque a sua filha estava doente. A sua filha estava à beira da morte. Estava ali, aos olhos deles, pouco tempo de vida, talvez poucas horas, poucos minutos ali de vida. Porque cada vez mais, quanto mais tempo passava, a palavra diz que a filha de Jairo, ela piorava, o seu estado de saúde piorava. Mas só que Jairo, ele era um homem de muita fé. Jairo era um homem que cria no poder de Deus. E Jesus ali libera uma palavra para Jairo, para ele não desistir, não desanimar. Mas ele demonstrava muita tristeza, um misto de tristeza e esperança, porque ele sabia que ele estava diante do Rei dos Reis, ele sabia que ele estava diante de alguém que poderia mudar a história da sua filha. Quantas vezes nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso? Quantas vezes nós estamos diante de Jesus? Quantas vezes nós estamos diante daquele que pode resolver a nossa situação, a nossa causa, e nós ali entristecemos, nós ali ficamos cabisbaixo. O inimigo tenta falar aos nossos ouvidos que não tem mais jeito, desiste, não tem mais jeito. Essa situação já está perdida. A função do inimigo é isso, a função do inimigo é falar contra os propósitos, contra a vontade de Deus. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Seja numa área, como a enfermidade, ou seja qualquer área das nossas vidas, nós não podemos aceitar nenhuma palavra do inimigo contra a palavra de Deus. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos quem é Deus na nossa vida. Nós sabemos quem que nós éramos e quem que nós somos hoje. Nós sabemos a transformação que Deus fez, que Deus realizou na nossa vida. Nós sabemos que Deus é a esperança da esperança. Nós sabemos que Deus, Ele é a própria vida. E não há vida longe dEle. Quando nós estamos em Deus, nós temos vida, nós temos esperança. Porque a nossa vida, a nossa esperança não está depositada no curso deste mundo, mas a nossa esperança está depositada no Senhor. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que tem algo poderoso, grande, sublime, nos esperando, para um dia nós estarmos com Ele. Foi o próprio Senhor que nos disse isso, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E que sejamos fiéis também a Jesus diante das situações, diante das adversidades, diante da doença, diante do caos. Que sejamos fiéis ao Senhor, independente daquilo que nós vivemos. Jairo tinha sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte. De início, todos ali procuram animar os pensamentos, tranquiliza o doente, afirmando que a enfermidade vai passar, que a dor vai passar, que ela vai se curar. Jairo era um homem muito conhecido, certamente teve os melhores médicos à sua disposição. Porém, o tempo foi passando, muitas tentativas feitas sem sucesso. E a verdade é que a filha de Jairo, quanto mais tempo passava ali, ela ia piorando o seu estado de saúde. Cada vez mais grave sua situação se tornava. Meus irmãos, perder um filho, eu imagino que é uma situação muito tenebrosa, muito difícil, uma experiência que ninguém deseja passar, que ninguém deseja viver. É uma situação que foge do curso natural da vida. A Bíblia não dá detalhes sobre a doença da garota, mas é certo que era algo muito grave. A enfermidade que ela sofria ali era muito grave.
Jairo vivia sobre a sombra da morte da sua única filha. Imagina a situação de Jairo ali. Imagina o desespero de Jairo ali, diante dessa situação que ele se encontrava. E isso ia acompanhando Jairo. E aí, nesse trajeto, Jesus ainda para dar atenção a uma mulher excluída, né, que sofria ali de um sangramento. E a verdade é que Jesus, ele prova a nossa fé a todo momento. A verdade é que Jesus, ele não exclui ninguém, ele não deixa ninguém para trás. Às vezes a pessoa fala, não, mas Jesus me deixou para trás. Olha, Jesus resolveu a situação daquela e daquela tal pessoa que estava com aquele problema, hoje o problema dela está resolvido e eu fiquei esquecido. Jesus não esquece. Para isso você precisa manter-se de pé na sua fé. Porque se você manter de pé, você terá certeza da sua vitória. Porque ele falou que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus para ali para curar aquela mulher, né? A fé daquela mulher também é uma fé muito grande. Ela falou que apenas se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Jesus ali para dar atenção ali. A verdade é que quando Jesus para ali, Jesus no pensamento de Jairo estava perdendo mais tempo, ele demorava mais tempo para chegar na casa de Jairo, e a situação da filha de Jairo piorava cada vez mais e mais. E aí, Jairo, ele fica pensando, e agora? Jesus parou, minha filha está doente. Jesus parou e minha filha necessita de que Jesus chegue antes que a minha filha morra, antes que a minha filha realmente desfaleça. Meus irmãos, Jesus, a dedicação ao chefe da sinagoga, não distrai Jesus a atenção, de dar atenção às outras pessoas que estavam à sua volta, aos pobres, aos excluídos, ele até os prioriza, né? Jesus dá atenção para todos. Jesus não tem filho predileto, todos nós somos filhos. Jesus não olha a sua posição eclesiástica, mas ele olha o seu coração. Ele olha a sua vida, como está a sua vida. Não pense que um ou outro, pela sua posição eclesiástica, é mais abençoado que você. Não pense que ele, né, tem prioridade das causas que ele tem entregue a Jesus. Não. Todas as causas são prioridades. Ele ora o nosso coração. Marcos capítulo 5, versículo 22, que nós lemos. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. Meus irmãos, você quer ver Jesus rasgar o céu diante de você, diante da sua vida? Adore. Quebrante o seu coração. Jesus, ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração sedento, a um coração humilde, a um coração que se humilha diante da sua presença. E à medida em que a enfermidade da filha de Jairo se agrava, os ânimos começam a diminuir diante de todas as pessoas que estavam ali na casa de Jairo. Já se pode ver a família mexer a cabeça num sinal negativo e não tem jeito mais. E ela está à beira da morte. E não adianta, ao que Jairo chegar, ela já vai estar morta. E não vai conseguir fazer mais nada, porque ela vai estar morta. O que vai fazer com uma pessoa morta? Muitos já não acreditavam mais na possibilidade de cura. Logo eles começam ali a aceitar aquela situação ali. Eles começam a aceitar aquela sentença ali, aos olhos deles já estava sentenciado a morte ali, aos olhos daquela família ali, daquela parentela ali que se reunia na casa de Jairo.
Meus irmãos, a verdade é que as pessoas ali começaram a confortar ali, né, os pais. Eles começaram ali dar palavra de ânimo ali, né? Muitos já choravam ao ver a situação ali, aquela situação. Alguém fala em se conformar com a morte da menina, vamos conformar, porque o que se pode fazer agora? A situação dela, quanto mais tempo piora, e está caminhando realmente para a morte dessa menina. Mas Jairo, em seu muito amor de pai, ele não se conforma em ver sua filha naquele estado. E ele, sendo chefe da sinagoga judaica, assume o risco de ser expulso daquela comunidade e procura por Jesus. Ele assumiu ali todos os riscos, independente da situação. A filha dele era ali prioridade. Agora pensa comigo. Se nós como meros carnais, os nossos filhos são prioridade, imagina você para Jesus. Imagina você para Deus. Se coloca. Você como filho. Que Deus pode, se um homem pode fazer isso, que Deus pode fazer? Quando nós nos colocamos, na verdade, na sua presença como filho. Como filhos obedientes. Filhos temerosos à sua palavra. Meus irmãos, nós não conseguimos nem imaginar, né, quão grande é o poder de Deus quando nós nos colocamos na posição de filhos. Jairo ali não teme as pessoas, não teme ele perder a sua posição, perder o seu cargo, perder ali a sua liderança, perder ali a sua chefia, e procura aquele que poderia realmente resolver a sua situação. E quando ele encontra Jesus, ele com reverência, ajoelha, se prostra e adora Jesus. Quantas vezes nós vemos a pessoa dentro da casa de Deus e ela não tem nenhuma reverência a Jesus? Como que ela quer entrar na casa de Deus? Como que ela quer a vida dela, que ela quer ter a vida dela mudada? Que ela quer ter a situação dela transformada, se ela não tem reverência, se ela não tem adoração, se ela não tem quebrantamento? Meus irmãos, Deus quer ser adorado. Ele não divide a adoração dele com ninguém. Se você pensa em dividir a adoração de Deus, em adorar a Deus, mas os seus pensamentos, a sua mente está lá em outro mundo, é aquilo que o pastor sempre fala. Deus, ele aceita um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Temos que nos entregar por inteiro. Mas não adianta você ser uma pessoa inteira, perfeita aos seus olhos, mas quando você está diante do Rei dos Reis, você não tem reverência, você não tem adoração, você não tem temor, você não tem alegria. Você está naquele lugar por estar. Jairo, ao encontrar Jesus, ele se ajoelhou e o adorou, enquanto suplicava pela vida da sua filha. E os principais ali da sinagoga trazem uma notícia ainda pior para Jairo. Ele fala que a sua filha está morta. Marcos capítulo 5, versículo 35. Se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta aí. Marcos 5, versículo 35. Diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Para que preocupa mais o mestre? Para que tira a atenção do mestre? Para que você chama o mestre? A sua filha já está morta. Deixa o mestre quieto. Deixa o mestre seguir a vida dele. Meus irmãos, a verdade é que quando nós estamos adorando Jesus, quando nós estamos suplicando a Jesus algo para a nossa vida, de maneira alguma você estará incomodando o mestre. Pelo contrário,
Ele vai falar com você, é aqui mesmo, filho. É no meu colo mesmo que eu quero que você chora. É de mim mesmo que eu quero que você dependa. Porque quando você está chorando aos pés do mestre, você está falando, mestre, eu não posso nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é, e eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha casa, a história da minha vida. Não tenha vergonha. Não fica acanhado em colocar as suas demandas diante do mestre. Eu coloco as minhas demandas diante do mestre. Eu sei que eu posso colocar as minhas demandas diante dele. Porque eu sei que ele é poderoso para cuidar. Ainda que não seja como eu quero, muitas vezes nós queremos do nosso jeito. Mas nós temos que falar, Senhor, que seja do seu jeito, porque eu sei que a forma do Senhor é muito melhor do que a minha. Meus irmãos, nas situações desesperadoras que nos remetem a Deus, nessa busca, pode acontecer que recebemos notícias não muito boas, porém Deus sempre vem com boas notícias para nós, através da nossa fé. Deus sempre tem palavra de conforto para os nossos corações. E aí, olha o que Jesus fala para Jairo em Marcos 5,36. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos estar desfrutando aqui de alguns textos. Olha a palavra de Jesus. Olha o que Jesus está falando para nós nesta noite. Eu estou falando aqui de enfermidade, mas seja qualquer área da sua vida. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Marcos 5,36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quero liberar essa palavra na sua vida nessa noite. Não temas, crê somente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos temer o quê? A quem? Quem que nós vamos temer? Se nós servirmos aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que tudo criou, e aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas acusações, todo o peso que estava sobre os nossos ombros, foi sobre os ombros dele. Quando o diabo tentar te desanimar, quando o diabo tentar apontar dedo para você, falar que você não pode, você não é capaz, falar para você que não tem jeito, você fala para ele: eu não temo, porque eu creio num Deus poderoso. Meus irmãos, se Jairo desse crédito para as palavras da sua família e amigos, quantas vezes as pessoas dão crédito para palavras de pessoas que nem crente não é, nem temor a Deus não é, fica dando ouvido para essas pessoas. Se Jairo fosse um homem que desse ouvido para qualquer um, se desse atenção para qualquer um, ele não tinha alcançado a cura da sua filha. Jesus está falando para nós nessa noite. Olhe para quem você tem dado atenção. Quem você tem aberto os seus ouvidos. Quais palavras você tem ouvido. Vamos abrir lá no texto de Mateus, capítulo 9, versículos 23 e 24. Vamos meditar nesse texto. Mateus capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha o que diz. Todos encontraram? Amém? Diz assim, ó. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele.
O povo não sabia diante de quem eles estavam. Quer rir de Jesus? Quantas vezes a gente fala as coisas para as pessoas riem da nossa cara. As pessoas querem zombar da nossa cara. Meus irmãos, Jesus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Jesus libera algo sobre as nossas vidas, pode rir, pode zombar, pode fazer o que quiser. Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Na casa ali, do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão ali agitada. Disse: saia, a menina não está morta, mas ela dorme. Mas Jairo estava apegado na palavra que o Senhor tinha liberado para ele. Não temas, crê somente. Meus irmãos, naquela época, as pessoas ali que tinham posse, né, que tinham dinheiro, eles contratavam ali, né, as choradeiras, as carpideiras de Jeremias, capítulo 9, 17, 18. Né, os judeus tinham esse costume, né, de quando, né, alguém da família ali falecia, então eles contratavam essas pessoas ali para estar ali no velório, né, para participar ali da cerimônia, né. Quando a família podia pagar, eles contratavam esses músicos e mulher para chorar ali no funeral do morto, né? Então eles já tinham ali até contratado o funeral, já tinham preparado tudo ali, né? As pessoas estavam ali, né, chorando. A filha de Jairo ainda nem tinha morrido, mas alguém da família já tinha contratado tudo ali, já estava tudo ali preparado. Para eles ali já tinha entregado, já tinha, né, desistido já. Para eles ali já não tinha jeito mais. Não tinha condição mais, ali era algo irremediável. E os homens deram a notícia que a filha de Jairo estava morta. E já desconsideravam qualquer possibilidade de restauração. Para eles ali não adiantava fazer mais nada. E ali eles riram de Jesus, conforme nós lemos aqui, Mateus 9, 24. Mas Jairo, ele recebeu a boa instrução de Jesus. Ele se apegou na palavra. Não temas, crê somente. Ele acreditou no Mestre. E não se decepcionou. Meus irmãos, quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus, você entrega a sua vida verdadeiramente a Ele, sem reserva, você não será decepcionado. Mas você terá certeza da alegria e do favor de Deus. Não porque você merece, não porque nós merecemos, mas porque Deus é Pai. E o Pai cuida, o Pai tem alegria de cuidar, como o Jairo aqui. Ele não desistiu da cura da sua filha. Ele não desistiu do seu milagre. Enquanto há vida, há esperança. Nem que seja no último suspiro. Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus afirma que a filha de Jairo estava apenas dormindo. Para nós, é algo ali que a gente olha ali, com o nosso olhar carnal, fala, morreu, a gente sabe que acabou, não tem jeito mais. Mas Jesus chega ali, né, diante do morto, e fala, está dormindo. Apenas dormindo ali. Sabe por que para ele está apenas dormindo? Porque basta apenas uma palavra dele. Quando Jesus libera a palavra dele sobre as nossas vidas, meu irmão, tudo muda ao nosso redor. O curso das coisas muda. E ali, todos riem, zombam de Jesus, não creem, mas para Deus a morte é como um sono, é apenas um sonho. Marcos 5:41, se os irmãos estiverem abertos aí.
Olha o que diz Marcos 5:41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Oh, aleluia. Glória a Deus. Talita cumi. Menina, te digo, levanta-te. 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ali todos se assombraram-se com grande espanto. Oh, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. Aquela que estava morta aos olhos das pessoas que estavam ali na casa de Jairo, as mulheres contratadas ali para o cerimonial, para o velório, todos ali teve que engolir seco. A menina reviveu e andava entre eles. Certamente, meus irmãos, as choradeiras ali contratadas, elas não puderam cumprir a sua função. Creio que elas tiveram outra função naquele dia. Porque chorar pela morte da menina não precisava. Porque ela reviveu. Conforme Jesus diz, ela estava apenas dormindo. Talvez elas ali ajudaram no culto, né? Imagina a alegria de Jairo ali, né? Ter sua filha novamente nos braços. Ver sua filha ali novamente curada diante do mestre. Muita festa, muita alegria, né? Muita celebração. E creio ali que o culto, ó. E ali as choradeiras teve ali que ajudar a organizar o culto, né? A fazer algo ali, fazer ali alguma preparação, né? Porque, meus irmãos, alegria por aquele milagre que Jesus realizou, tenho certeza que foi tremendo. Foi uma alegria que Jairo não conseguia conter-se, né? Mas uma alegria de quem viu o milagre. Meus irmãos, você está precisando de um milagre na sua vida? Seja de qualquer área. Não sei o que você tem vivido. Não sei o que precisa ser ressuscitado na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez, né, os irmãos, alguém que está nos vendo, que vai assistir essa mensagem posteriormente. Talvez seja o seu casamento. Talvez seja um filho que esteja numa situação, né, que você não gostaria, você como pai não gostaria que estivesse. Talvez seja um sonho ali que você deixou de lado. Talvez esse sonho ali para você, ele já morreu, para você não tem mais condição. É impossível desse sonho ser realizado. Jesus te chama hoje para você não temer as condições que você... Talvez você olha hoje e fala assim, é impossível de realizar isso. Mas Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Não temas, crê somente, porque Ele é poderoso para ressuscitar sonhos. Amém? Então se apegue a essa palavra nessa noite. Quero convidar o pastor José Ramos a vir aqui na frente. Quero que o pastor José Ramos ore, para que Deus possa realmente ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar aquilo que você precisa, você tem vivido, às vezes você tem deixado de lado, você não tem, né, confiado tanto, mas o Senhor fala para você nessa noite, para você não temer, para você depositar a sua confiança nele, porque Ele não esqueceu de você. Amém? Glória a Deus. Engraçado, irmãos, enquanto